Você é capaz de imaginar como seria viver sua vida inteira, confinada em uma pequena caixa mecânica, uma grande o suficiente apenas para caber o seu corpo. E se você não pudesse se mover, comer ou até mesmo respirar sem essa máquina? Isso parece mais um pesadelo, não é mesmo? Bem, para Paul Richard Alexander, isso não é apenas um sonho ruim, e sim a própria realidade de sua vida. Desde 1952, Paul teve que passar cada momento de sua vida preso dentro dessa máquina. Mas como tudo isso realmente aconteceu? Bem, para descobrir a resposta, vamos dar uma olhada na vida de um homem que está preso em uma máquina há quase 70 anos. Para entender a situação de Paul, primeiro precisamos entender pólio, um vírus que Paul contraiu com apenas 6 anos de idade. A pólio, que é a abreviação de poliomielite, é uma doença com um risco de vida que pode infectar a medula espinhal de uma pessoa. Em casos mais graves, isso pode causar paralisia, onde os pacientes simplesmente não conseguem mover partes do corpo e ficam incrivelmente fracos. Essa condição aterrorizante afeta cerca de 1 em cada 200 pacientes, deixando muitos com fraqueza muscular progressiva, membros irreversivelmente enfraquecidos e deformidades nas articulações. Por mais assustador que pareça, essas pessoas, na verdade, são sortudas, pois uma paralisia tão extrema pode afetar os músculos a ponto de os pacientes não conseguirem mais andar, comer ou até mesmo respirar por conta própria. E, infelizmente, é aí que entra a história de Paul. Ele pegou o vírus em 1952, quando os Estados Unidos e a Europa estavam passando pela pior epidemia de poliomielite já registrada. Somente naquele ano, mais de 57 mil pessoas foram infectadas nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, isso é quase o mesmo que toda a população da Groenlândia. Embora a polio já existisse há muito tempo antes de 1952 e pudesse ser rastreada até o Egito Antigo. Dê uma olhada nessa tábua egípcia que foi esculpida por volta de 3.400 anos atrás. Consegue ver a perna atrofiada desse homem? Esse é um sintoma revelador de pólio. No entanto, não foi até o início do século XX que essa infecção invasiva realmente começou a causar alguns problemas mais sérios. Em 1916, 36 anos antes de Paul pegar poliomielite, e mais de 27 mil casos foram reportados com pessoas doentes apenas em Nova York, e infelizmente pelo menos 6 mil dessas pessoas não conseguiram sobreviver. O pânico generalizado tomou conta da cidade, com o governo alertando as famílias para ficarem em quarentena dentro de suas casas. Os cinemas, as piscinas e os parques de diversões foram todos fechados, e as pessoas fugiram para viver em áreas menos populosas. Isso parece meio familiar, não é mesmo? Mesmo que isso tudo pareça um déjà vu de 2020, ao contrário da epidemia de Covid, não eram apenas os idosos que eram considerados mais vulneráveis a contrair a poliomielite, mas sim as crianças. Isso acontece porque o vírus tem uma maneira bem específica de se espalhar, quando dejetos de uma pessoa infectada são introduzidos dentro da boca de uma pessoa que está saudável. Isso pode acontecer através de água ou alimentos, ou de alguém que simplesmente não lava as mãos direito. E considerando que crianças pequenas raramente pensam em lavar as suas mãos antes de colocar na boca qualquer coisa que possam pegar, não é surpresa nenhuma que tenham sido tão afetadas dessa maneira. Mas se a polio estava causando pânico no mundo desde 1916, por que não havia cura nenhuma em 1952, quando Paul contraiu essa doença? Bem, a medicina e a ciência eram bem menos avançadas naquela época, e muito do que sabemos hoje em dia não tinha sido descoberto ainda. Então, sem uma resposta sólida sobre como tratar ou se proteger contra a polio, as pessoas recorreram a remédios estranhos, que muitas vezes eram sugeridos por fraudes, que tentavam lucrar com o medo das pessoas. Mas mesmo especialistas legítimos e respeitados frequentemente sugeriam curas baseadas em raciocínios questionáveis. Em 1916, o respeitado inventor biométrico John Haven Emerson recomendou que pacientes tomassem banhos regulares com farinha de amêndoa e até insistiu que a eletrocução de suas extremidades inferiores iria ajudar a aliviar esses sintomas. Mas se você acha que isso parece bem desconfortável, outros tratamentos incluíam uma injeção de substâncias letais, injetada direto na coluna do paciente, como adrenalina, e até mesmo com desinfetante. Isso lembra algumas sugestões de tratamento para a última pandemia, só que com muito mais dor envolvida. Sem nenhuma surpresa, muitos desses chamados tratamentos, na verdade, pioraram essa condição. Em 1916, Samuel Meltzer, um respeitado fisiologista americano, defendeu a injeção de adrenalina nas espinhas de crianças doentes, com base em experimentos bem-sucedidos que ele mesmo havia realizado em alguns macacos. Mas o método acabou sendo um completo fracasso com seres humanos.
E infelizmente, como resultado de seu experimento, das 105 crianças testadas, 45 delas não sobreviveram a esse processo. Aquelas crianças que tiveram a sorte de não ter esse destino terrível, muitas vezes tiveram seus corpos cobertos com moldes de gesso ou suspensórios de metal durante semanas, meses ou até mesmo anos. Embora fossem pesados e meio desajeitados, os gessos e órteses eram vitais para apoiar as partes do corpo enfraquecidas pela polio, enquanto ajudavam as crianças a se recuperarem. Ficar confinado a esses moldes e ter que passar semanas sozinho e paralisado em um hospital foi uma experiência compreensivelmente bem assustadora. Um garoto de 5 anos de idade, que estava paralisado do pescoço para baixo, se lembra muito bem de um encontro aterrorizante com uma vespa. Ele estava deitado em sua cama de hospital e incapaz de se mover, quando de repente ouviu um zumbido do outro lado da sala. Ele não tinha como fugir, ou mesmo mover um lençol sobre a sua cabeça. Só havia uma coisa a ser feita. Ele apenas podia assistir enquanto a vespa zumbia cada vez mais perto, e mais perto, e mais perto. Mas nem tudo foi tão negativo assim. Em 1928, o higienista Philip Drinker e o fisiologista Louis Shaw se uniram na Universidade de Harvard para formar um supergrupo de combate à polio. Juntos, eles criaram a primeira máquina para trazer eficazmente os pacientes com poliomielite mais severamente afetados, ou pelo menos manter eles vivos por tempo suficiente até se recuperar. Porque nos casos mais severos, como o de Paul Alexander, os pacientes ficavam paralisados a tal ponto que não podiam nem mesmo usar os próprios pulmões. Mas o dispositivo que Drinker e Shaw criaram inflava e esvaziava os pulmões de qualquer um que sofresse de poliomielite. A primeira máquina que eles fizeram usava 2 aspiradores de pó, movidos por um motor elétrico, para sugar o ar de uma caixa de metal selada, que era grande o suficiente para um paciente. Isso reduziu a pressão do ar no interior, forçando a cavidade torácica do paciente a se expandir para preencher o vácuo, enchendo os pulmões de ar. Em seguida, os aspiradores eram invertidos, bombeando o ar de volta para a caixa e aumentando a pressão do ar, forçando os pulmões a esvaziar e empurrando o ar para fora. Essa máquina milagrosa foi chamada de respirador de Drinker, mas era mais simplesmente conhecida como pulmão de ferro. Após alguns ajustes, o design original foi aprimorado, usando um conjunto de foles em vez de aspiradores de pó. Drinker também experimentou o conceito de um ventilador para várias pessoas, transformando uma sala inteirinha em um grande pulmão de ferro, que podia acomodar até 4 pacientes e tinha espaço suficiente para uma enfermeira se movimentar e cuidar das crianças. Mais tarde, em 1931, John Haven Emerson, sim, o mesmo homem que recomendou eletrocução e banho em farinha de amêndoa para curar a doença, por incrível que pareça, fez algumas melhorias no pulmão de ferro. A máquina de Emerson era mais silenciosa, mais eficiente e mais barata, por apenas $1.000. Isso era simplesmente menos que metade do custo da outra máquina, mas ainda assim era muito dinheiro, custando o equivalente a $17.500 depois da inflação nos dias de hoje. Por conta desses preços elevados, os hospitais tiveram problemas para comprar pulmões de ferro suficientes para suportar o grande número de crianças afetadas pelo vírus. Alguns hospitais foram obrigados a fazer suas próprias máquinas improvisadas, como essa da década de 40, que, como você pode ver, tinha um fole bombeado manualmente. Parece mais um dispositivo de tortura do que um dispositivo médico. Algumas pessoas generosas fizeram seu melhor para ajudar, como Sir William Morris, por exemplo, um fabricante de carros inglês, que também é o maior estereótipo de britânico que eu acho que eu já vi. Em 1938, ele prometeu fabricar e doar o máximo de pulmões de ferro que pudesse para qualquer hospital que pedisse a ele. Ao todo, ele doou mais de 5.000 dessas máquinas, o que seria equivalente a cerca de $95 milhões em equipamentos no dinheiro de hoje. Isso que eu chamo de um cavalheiro. Mas agora é hora de pular para 1952. O ano com mais casos registrados de poliomielite nos Estados Unidos, enquanto milhares de crianças estavam sendo enviadas para o hospital com essa doença mortal. Paul Alexander, de 6 anos de idade, estava do lado de fora de sua casa em Dallas, no Texas, brincando alegremente na chuva de verão. Em um segundo, tudo estava perfeitamente bem. Mas no seguinte, ele começou a se sentir muito mal e correu para dentro para reclamar com sua mãe de dores de cabeça e no pescoço. Dentro de poucos segundos, a mãe de Paul pôde reconhecer os sintomas de muita febre da poliomielite em estágio inicial e decidiu levar o seu filho para a cama. O médico da família foi chamado, mas como os hospitais estavam superlotados com outros pacientes de poliomielite, ele recomendou que Paul ficasse em casa, apesar de sua condição piorar. Porém, depois de apenas 5 dias, o garoto piorou a ponto de seus pais terem que levá-lo ao hospital, apesar do conselho de seu médico.
A essa altura, Paul mal conseguia segurar um giz de cera e estava tão fraco que não conseguia nem mesmo tossir para limpar os seus pulmões. Quando ele foi finalmente examinado por algum médico, ele disse aos pais de Paul que nada poderia ser feito. Porém, felizmente, um segundo médico pensou um pouco diferente. Heroicamente, esse médico realizou uma traqueotomia de emergência em Paul, criando um pequeno buraco em sua garganta e, usando um tubo, conseguiu sugar tudo que tinha congestionado em seus pulmões. Quando Paul finalmente acordou, ele ainda não conseguia se mover, mas o seu corpo estava confusamente envolto em uma máquina muito barulhenta. A princípio, ele pensou que estava em algum tipo de sonho estranho, mas logo ele descobriu que estava confinado a um pulmão de ferro. Apesar de ter vencido a infecção inicial, a poliomielite o deixou permanentemente paralisado do pescoço para baixo. Então, durante os próximos 18 meses, ele seria obrigado a ficar nesse lugar. A enfermaria do hospital estava cheia de crianças como ele, mas conforme os meses iam passando, Paul percebeu que elas lentamente iam melhorando aos poucos, ou, na maioria das vezes, falecendo. No entanto, ele permaneceu inalterado, preso em uma máquina estranha e barulhenta que estava respirando em seu lugar. Para ajudar a superar a sua incapacidade de respirar naturalmente, os médicos passaram o tempo ensinando Paul a respirar como um sapo. E não, isso não significa que Paul aprendeu a respirar debaixo d'água. Em vez disso, a respiração de sapo é uma técnica que envolve sugar um bocado de ar e, em seguida, elevar a língua até o céu da boca. Esse movimento acaba empurrando o ar pela garganta, forçando ele a entrar nos pulmões. Sem um pouco de prática, é realmente difícil, especialmente para uma criança pequena. Vá em frente e experimenta se você não acredita em mim. Achando meio difícil? Talvez você possa fazer algo um pouco mais fácil, como clicar nos botões de curtir e se inscrever que estão bem ali embaixo. Tudo feito? Maravilha! Agora, onde estávamos? Embora ele odiasse fazer exercícios de respiração, por pura força de vontade e perseverança, Paul conseguiu dominar a respiração de sapo com apenas 8 anos de idade. Isso permitiu que ele respirasse fora do pulmão de ferro, totalmente sozinho pela primeira vez em quase 2 anos inteiros. Finalmente, Paul recuperou um pouco de sua independência, e apesar de ainda precisar dormir naquele pulmão de ferro todas as noites, ele conseguiu se sentir vivo mais uma vez. Determinado a atingir seus objetivos apesar de sua aflição, Paul se adaptou à sua nova vida. Um espelho foi fixado na parte superior de sua máquina, para que ele pudesse olhar ao redor da sala sem se esticar. Seu pai lhe fez uma vara especial para que pudesse segurar com a boca e usar para brincar com brinquedos. Ele também aprendeu a pintar e escrever com um pincel ou lápis na boca. Porém, à medida que Paul ia crescendo, ele sabia que precisava estudar para ter algum sucesso em sua vida, porque embora o seu corpo tenha sido permanentemente paralisado, o seu cérebro ainda estava afiado como se fosse uma faca. Aos 21 anos de idade, Paul, por incrível que pareça, se tornou a primeira pessoa a se formar em uma escola secundária de Dallas, sem frequentar fisicamente nenhum tipo de aula. E não foi apenas isso, mas ele conseguiu se graduar no topo de sua classe. Caramba, tudo isso e ele não tinha nem acesso ao Zoom. E você, qual é a sua desculpa? Depois de concluir o ensino médio com louvor, Paul então se inscreveu na Universidade Metodista do Sul de Dallas, mas no final ele não foi aceito, sendo considerado muito deficiente para estudar. Paul estava compreensivelmente enfurecido, mas seria preciso muito mais do que isso para fazê-lo desistir. Ele ligou para a universidade inúmeras vezes e lutou com unhas e dentes por apenas uma vaga no curso por 2 longos anos. Mas eventualmente a universidade acabou cedendo e ele foi então aceito para estudar economia e finanças. Depois de superar esse obstáculo, ele começou a sonhar ainda mais alto e se transferiu com sucesso para a Universidade do Texas. Em sua antiga faculdade, Paul estava morando em casa, mas para o horror de seus pais, ele agora estava se mudando para morar no campus em tempo integral. Não deve ter sido fácil colocar o enorme pulmão de ferro de quase 300 quilos em seu novo dormitório, mas nem mesmo esse desafio pôde parar Paul. Tá bom, tecnicamente não foi ele que teve que carregar tudo isso, mas não vamos forçar a barra. Após 7 longos anos, Paul conseguiu se formar na Universidade do Texas em 1978. Mas até mesmo isso não foi suficiente para ele. Assim que ele terminou um dos cursos, ele tomou a decisão de mergulhar em mais um. E não foi qualquer curso por aí, e sim um dos mais difíceis de se formar naquela época: Direito. Apesar de seus professores lhe dizerem que ele nunca iria passar, em 1984, 17 anos completos depois de se formar no ensino médio, Paul finalmente conseguiu se formar em Direito. E 2 anos depois, contra todas as chances, ele iniciou uma carreira de sucesso como advogado, simplesmente destruindo qualquer tipo de obstáculo que encontrava em seu caminho. Agora, isso é o que você chama de uma história de sucesso, e não para por aí.
Em julho de 2022, Paul Richard Alexander finalmente completou o confinamento em seu pulmão de ferro por surpreendentes 70 anos de duração. Em uma idade avançada de 76 anos, ele continua confinado a essa máquina em tempo integral. E é dentro dessa máquina que ele come, bebe, dorme e até mesmo trabalha. Mas ele simplesmente se recusa a deixar essa situação derrubá-lo de qualquer maneira, ao ponto dele se tornar uma inspiração global. No ano de 2014, ele teve a honra de ser aceito no Rotary Club, que é uma organização global de serviços que está trabalhando em projetos para ajudar a erradicar a polio de uma vez por todas. And congratulate you on choosing to serve alongside us. And by applause, all right. Por mais que ele pareça muito feliz, a sua vida veio acompanhada de inúmeros desafios. A máquina em que Paul reside agora foi na verdade reformada, pois a sua máquina original começou a falhar no ano de 2015. As peças sobressalentes estão fora de produção há décadas, pois ninguém esperava que alguém que precisasse de um pulmão de ferro iria viver tanto quanto Paul conseguiu viver. Porém, para a sorte de Paul, ele tem um amigo incrível que ajudou ele a postar esse vídeo no YouTube, onde ele pede por ajuda. Felizmente, um engenheiro heróico veio ao socorro e forneceu a Paul tudo o que ele precisava para continuar vivendo sua melhor vida da melhor maneira possível. Desde então, Paul, por incrível que pareça, passou a alcançar ainda mais objetivos. Enquanto ele trabalhava como advogado, ele recentemente terminou um empreendimento de 8 anos para escrever o seu livro de memórias, chamado The 3 Minutes of a Dog, lançado em 2020. Porém, o mais incrível de tudo é que ele foi capaz de escrever tudo aquilo usando apenas uma vara em sua boca para poder digitar em um teclado. Fala sério, quão incrível esse cara é! Embora Paul não seja a única pessoa a superar polio e viver para contar a história. Mais notoriamente, o 32º presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, foi diagnosticado com poliomielite em 1921, aos 39 anos de idade. Ele não era mais capaz de andar sozinho, sem o uso de órteses ou muletas, e às vezes usava uma cadeira de rodas para se locomover. Porém, assim como Paul Alexander, ele não deixou a sua deficiência impedi-lo. Ele foi eleito em 1933 e é o único presidente dos Estados Unidos a cumprir mais do que 2 mandatos por completo. E é claro que ele não deixou esse tempo ser desperdiçado. Em 1938, ele liderou o movimento da América para combater a polio de vez por todas. Foi então que ele decidiu criar a Fundação Nacional para a Paralisia Infantil. E ao fazer isso, ele realmente ajudou a desenvolver a primeira vacina contra a poliomielite do mundo. Usando seu poder presidencial, Roosevelt apelou ao público por doações para pesquisar uma vacina contra a poliomielite. Então, a famosa personalidade da TV, Ed Cantor, disse brincando na ação, para enviar apenas 1 centavo cada pessoa para a Casa Branca e ajudar na causa. Para a surpresa de Roosevelt, a Casa Branca foi inundada com correspondências, e eles receberam uma quantidade incrível de 2.680.000 centavos. Isso seria mais do que 5 milhões de dólares nos dias de hoje pós-inflação, que Ed Cantor inteligentemente cunhou como The March of Dimes. Mas com todo esse dinheiro, ninguém parecia ser capaz de chegar mais perto de produzir a lendária vacina contra a poliomielite. Anos foram se passando, a Segunda Guerra Mundial veio e se foi, a Guerra Fria começou, e no entanto, a cada ano, a polio continuava sendo uma incrível ameaça constante. Mas a March of Dimes continuou mesmo assim, arrecadando cada vez mais dinheiro para encontrar uma vacina a cada ano que se passava. As pessoas estavam tão determinadas a vencer esse vírus mortal que um arrecadador de fundos em específico, com o nome de O'Connor, levantou incansavelmente $500 milhão para a causa. Isso são tantas moedas que, se você alinhasse todas elas, você teria que andar, nadar e escalar toda a circunferência da Terra inteira, mais de 2 vezes para conseguir fazer todo o percurso. Eu tô ficando cansado só de pensar nisso. Mas quando 1952 chegou e o mundo estava no meio da pior epidemia de poliomielite já registrada, as pessoas estavam muito cansadas. Doações após doações foram feitas nos últimos 14 anos e ainda assim, nenhuma cura pôde ser encontrada. Mas foi então que um homem conhecido como Jonas Salk entrou em cena. Ele liderava a pesquisa sobre o esforço de The March of Dimes desde 1949, mas em 52 ele teve um grande avanço. Ao realizar alguns testes em macacos, ele descobriu que aqueles que ele havia injetado com uma nova fórmula ficaram subitamente imunes a esse vírus. Sem perder nenhum tempo, Salk começou a testar a sua vacina em um grupo com 43 crianças. E depois que tudo correu como planejado, em 1953, ele também vacinou seus próprios filhos. Ele estava obviamente confiante em si mesmo.
Infelizmente, essa vacina chegou apenas alguns meses atrasada para ajudar o pobre Paul Alexander, mas mesmo assim, essa vacina pôde salvar milhares de outras vidas. Em 1954, Salk lançou o maior teste de vacina de todos. Enormes testes de campo foram realizados nos Estados Unidos, envolvendo a vacinação de mais de 1.800.000 crianças em idade escolar contra a doença mortal. Essas crianças eram conhecidas como as pioneiras do pólio e se tornaram uma luz de esperança para todo mundo. Em 12 de abril de 1955, os resultados foram anunciados, e foi revelado para elogios mundiais que a vacina era segura e muito eficaz. Finalmente, depois de décadas de pesquisa, milhões de dólares e inúmeras vidas perdidas, o fim da polio estava finalmente à vista. As pessoas faziam fila em massa para serem vacinadas. E além disso, a vacina que Salk desenvolveu foi aprimorada pelo pesquisador Albert Sabin. Em 1961, uma versão oral da vacina foi colocada em circulação e só precisava ser colocada em uma colher, tornando ela muito mais fácil do que nunca de administrar. E os resultados foram surpreendentes. Nos 2 anos antes da vacina estar amplamente disponível, o número comum de casos de poliomielite nos Estados Unidos era superior a 45 mil. E em 1962, esse número simplesmente caiu para 910. E no ano de 1979, a doença foi completamente erradicada. Em 7 de outubro de 2020, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças relataram que havia apenas 441 casos de pólio no mundo inteiro. No entanto, ainda nos dias de hoje, o mundo consegue sentir o impacto que esse vírus mortal causou. É estimado que existam mais ou menos 300 mil sobreviventes da pólio vivendo apenas nos Estados Unidos, e algo entre 10 a 20 milhões de pessoas em todo o mundo. Os pulmões de ferro deixaram de ser produzidos há muito tempo quando o mundo foi vacinado. Mas Paul Alexander é uma das poucas pessoas que estão ainda confinadas em uma dessas máquinas. Para ele e para inúmeras outras pessoas, a polio tem sido uma doença difícil que mudou a vida drasticamente. Entretanto, a história de Paul continua sendo um testemunho, provando que não importa quantas dificuldades possam surgir em seu caminho, você com certeza vai conseguir superar qualquer coisa, se tiver determinação suficiente. E aí, você ficou inspirado com a incrível história de Paul? E quão bem você acha que lidaria dentro de um pulmão de ferro daqueles? Pessoalmente, acho que eu não iria durar 5 minutos lá dentro, mas conta aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!